Retornando ao nosso tema humildade, nos nossos minutinhos psicológicos, agora trazendo um pouco da visão do Espírito Hamed, na sua obra Os Prazeres da Alma, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, ele tratando do tema, ele diz que, ele mostra, né, que sempre todos os espíritos iluminados, em especial o nosso grande e maior mestre Jesus, né, sempre exaltaram a questão da humildade. Isso é uma característica de todos esses espíritos superiores que a gente tem referência na história da humanidade. Todos eles se caracterizavam, no mínimo, por essa condição de humildade. Então ele diz que todas as almas veneráveis da humanidade possuíam e possuem plena consciência de que falar de humildade não torna ninguém humilde. Por isso eles viviam de forma humilde. Não é de forma pobre, é de forma humilde, que é muito distinto. E aí, Hamed diz, realmente, a humildade nada tem a ver com a presença ou ausência de bens materiais, mas com a forma de comportamento íntimo. Isso é um fato curioso, verdadeiro. Eu me recordo que muitos anos atrás, no meu ambiente de trabalho, eu trabalhei com uma pessoa que ninguém sabia, ou a maioria não sabia. Essa pessoa era uma pessoa extremamente rica. Extremamente rica. Ele se vestia de forma natural. Quando surgiu o tal do celular, ele tinha um que ele usava discretamente dentro da pasta de trabalho, não ficava ostentando. O carro dele era um carro natural e comia, como todos os outros, tranquilamente no restaurante da empresa, aquilo que era oferecido com a maior alegria. Se as pessoas tivessem a mínima noção da fortuna que ele tinha, e tantas pessoas lá, às vezes, ostentavam certas coisas, ele, obviamente, se trajava com dignidade, mas sem nenhum excesso. Então, realmente, a humildade não tem nada a ver com a presença ou com a ausência de bens materiais, mas é muito mais uma questão de comportamento, de atitude. E Hamed diz, na atualidade ainda se associa humildade com inferioridade, submissão e pobreza. E isso ocorre. Um ignorante bem vestido, com um carro de luxo, chega num restaurante, todo mundo, doutor, e paparica, etc. E às vezes ele tem um ignorante. Isso, aquele que o chama de doutor, que o bajula, em geral, todo bajulador gosta de ser bajulado. Então aquela aparente humildade não é verdadeira. Não é verdadeira. E o Espírito Hamed diz, né, que a gente tende a associar inferioridade, submissão, pobreza à humildade. E aí ele diz, não é verdade. No entanto, a humildade está relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Então o que caracteriza o humilde é isso. Não é submissão, e sim gentileza, lucidez, simplicidade. Realçando ainda o tema, ele diz, entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesma, porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. As pessoas fazem uma brincadeira, né? Eu me orgulho de ser humilde. O que ele está dizendo aqui é exatamente o contrário. Aquele que é humilde ainda nem percebeu que o é. Está no esforço tão grande de tornar-se humilde. É bom vocês lembrarem o que eu falei a respeito do ego, a persona, a personalidade, né? E aí ele diz, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Quem não a tem, exibe de maneira ousada e insolente sua capacidade, poder, prestígio ou cultura. Eu quero fazer um parêntese aqui. Os espíritos superiores, de forma a orientar Kardec a respeito tanto da escala espírita, ou seja, o espírito é criado simples e ignorante, vai evoluindo. E
No Livro dos Espíritos, nas questões 100 a 113, eles descrevem a escala espírita, mostrando que nós começamos, né? Simples e ignorantes, e somos, portanto, naquele momento, espíritos imperfeitos, e através de um longo processo evolutivo, um dia seremos espíritos bons, e finalmente, lá na frente, seremos espíritos puros. E, em paralelo a isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, e lá a espiritualidade, para que a gente tenha uma ideia, ela descreve os diversos tipos de mundos que existem. Mundos primitivos, para o espírito que inicia a sua jornada, depois um mundo como o nosso, de provas e expiações, o mundo que se aproxima para o planeta, né? O mundo de regeneração, uma escola de ensino médio. Depois, finalmente, um mundo feliz, já uma universidade. E lá na frente, os mundos celestiais, onde habitam espíritos puros, como Jesus e outros. Então, é importante a gente entender o seguinte: quando a pessoa acha que sabe muito aqui no planeta Terra, que ele é um grande cientista, que é um grande pesquisador, ou que ele é um grande músico, o que é que pode ser considerado superior num mundo ainda tão atrasado como o nosso? Qualquer conhecimento que se apresente aqui, ele ainda é insuficiente diante daquilo que existe em outros mundos. Não existe nada neste planeta que seja inventado. Apenas quando a gente persegue e é apropriado, a informação chega, porque isso que a gente quer inventar aqui já existe em outro lugar. Então, é bom a gente entender que aqui nesse nosso planeta, fora os missionários que já vêm com outros conhecimentos, aqui ninguém é genial. A nossa genialidade está limitada a uma escola de ensino fundamental. Ainda tem a escola de ensino médio, depois tem a universidade, mestrado, doutorado e muito para aprender. Então, quem se orgulha do que sabe é tolo, age com absoluta incompreensão da vida espiritual e do que ela pode oferecer. Bom, diz assim Hamed: os indivíduos humildes realçam a simplicidade das coisas, dada a facilidade surpreendente de apreender e organizar os dados de uma situação. Então, olha só que interessante. O humilde, né, como ele faz uma abordagem tranquila, simples, ele tem maior capacidade de apreender, estudar, analisar e assimilar o conteúdo, organizando os dados de uma situação. Isso é um patrimônio do espírito. Em qualquer situação, quando ela se apresenta, aquela pessoa que chega, olha e rapidamente ela organiza, ela percebe o cenário e tem alternativas e sabe como lidar com as coisas. Por que eles fazem isso? Aí o Hamed explica. A pessoa que desenvolve essas capacidades, eles penetram na essência das coisas, pois desenvolveram a habilidade de fazer a mente silenciar. É no silêncio mental que os ciclos habituais ou condicionados das regras e normas preconceituosas cessam, que os padrões de pensamentos inadequados são interrompidos, para que haja a internalização da inteligência universal em nós. Por isso Jesus propunha tanto a oração, a meditação, o recolhimento íntimo para o religar e a conexão com a divindade, com a superioridade. Então o que ele está dizendo é que enquanto nós estamos preocupados com as coisas do mundo, as banais, do dia a dia, triviais, a nossa mente está confusa, nós estamos
o ego está presente, a personalidade está presente, e ela quer satisfações fáceis, prazeres, conforto, ausência de problema. Então, aí ele diz que o humilde ele aprende a trabalhar o íntimo, o interior, e ele consegue sair, abstrair dessa nossa ambiência, e a partir do momento que ele vai para o interior e se conecta à sua própria essência espiritual, ele tem maior facilidade de conexão, e a partir dessa conexão, quando é necessário, a informação vem. É feito um download. Os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmos, diz ele, e está grifado assim, um canal ou espaço transcendente, por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Por que isso é possível? Porque a pessoa, ela é humilde para dizer eu não sei, mas por favor me ajuda ou me dê o conhecimento. Quando o cara é vaidoso, orgulhoso, ele já sabe tudo, ele não escuta ninguém, não escuta nada. Quanto mais a sua voz é algo íntimo, quando escuta ele não acredita. E isso que Hamed está dizendo aqui está referendado no Livro dos Espíritos, na questão 72, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual a fonte de inteligência, eles respondem assim, já o dissemos, a inteligência universal. Você quer informação? Você quer conhecimento? Você tem que buscar no grande banco de dados do universo. Todas as informações estão depositadas em alguma frequência no grande banco de dados de informação do universo. Por isso que eu digo que nada é criado aqui quando existem mundos que já estão muito mais avançados. A inteligência universal é o instrumento pelo qual retomamos a conexão com a causa primeira, Deus. Ela não está confinada a nenhuma religião. Ao contrário, é acessível a todos os seres. Contudo, só se deixa penetrar por aqueles que têm simplicidade de coração e humildade de espírito. Por meio de seus recursos infinitos do universo, recebemos as mais sublimes contribuições psicológicas, filosóficas, artísticas, científicas, religiosas e todas as outras, alargando a compreensão da vida dentro e fora de nós. Então, fica aqui o convite para o recolhimento, para essa busca que requer simplicidade, humildade, recolhimento, meditação, prece.